Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando esta quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. O Evangelho que iremos refletir hoje está no capítulo 15 de Mateus, versículos do 29 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desanimem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentassem pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje percebemos que Jesus estava atento às necessidades daquela multidão, como também está atento às nossas necessidades de hoje. Jesus, ele atende às nossas necessidades, aquilo que de fato nós estamos precisando. Jesus também curava muitas pessoas de diversas enfermidades. As pessoas levavam seus familiares, as pessoas doentes, até a sua presença. E é isso que também nós devemos fazer. Nos colocar na presença de Jesus e pedir a Ele a cura das nossas enfermidades. São tantas doenças, tantas enfermidades que nós presenciamos hoje e que têm tirado a vida de muitas pessoas, né? Sobretudo o Covid, que é uma realidade muito triste na humanidade hoje. Jesus, ele se compadeceu da multidão e atendia às necessidades, às carências materiais de cada um. Nós devemos também confiar na providência de Deus, entregar a Ele tudo aquilo que temos, aquilo que somos, e contar e saber que podemos contar com a sua providência na nossa vida. Outra coisa que chama a atenção do Evangelho de hoje é o fato de, quando procuramos Jesus, né, nós podemos sempre contar com que Ele irá providenciar todas as coisas necessárias para que possamos segui-lo. Se deixamos algo para seguir a Deus, para servi-lo, Ele cuidará com certeza de nossa realidade, da nossa família, de tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. E somente Jesus, ele pode realmente saciar a fome da humanidade, uma humanidade que muitas vezes não reconhece e não valoriza as pequenas coisas que Deus providencia. Talvez uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é o fato das pessoas não valorizarem, por exemplo, o pão que Deus coloca na nossa mesa. Vejo muitos pais de família hoje ficarem adulando os filhos para alimentá-los, né? Meu filho, você quer isso? Não, eu não quero isso não. E a dificuldade que nós temos de escolher, né? Às vezes temos um banquete na nossa mesa e ficamos escolhendo, ou até desperdiçamos comida e não valorizamos o pão, o alimento que Deus providencia todos os dias para a nossa sobrevivência. Talvez os nossos antepassados, eles tiveram muitas dificuldades para
criar os seus filhos materialmente falando. Talvez lhes faltava o essencial, né? A alimentação, né, como as famílias eram bem mais numerosas, era muito mais difícil criar, alimentar os filhos do que nos tempos de hoje. Hoje nós temos talvez muitas farturas nas nossas mesas, mas os filhos ainda botam banca, ainda não querem escolher o que querem comer, né? Então nós precisamos também valorizar o pão de cada dia que Deus providencia, que Deus coloca na nossa mesa. Às vezes os filhos não sabem o esforço que os pais fazem para, com os frutos do seu suor, do seu trabalho, trazer aquele alimento para a sua mesa. E o filho não valoriza, às vezes desperdiça, joga no lixo e não sabe que aquele alimento que nós desperdiçamos, ele poderia saciar a fome de tantas pessoas que talvez hoje amanheceu sem ter com que se alimentar. Então possamos refletir também diante deste Evangelho o quanto Deus é providente na nossa vida e o quanto muitas vezes nós somos ingratos com Ele, de não reconhecer a sua providência e aquilo que Ele multiplica de pães na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um abençoado dia, uma ótima quarta-feira e que Deus abençoe grandemente a cada um de nós.